Olá, meninos do canal Mesa Solidária, oi, e canal das Pretas, o canal que faz diferença. Meu nome é Jesuína e esse é meu canal, fique à vontade, pode entrar. Meu segundo canal já tem 10.400 visualizações, o canal tem 2 meses, obrigado você que se inscreveu aí nesse canal maravilhoso, Mesa Solidária, muito obrigado, 11 mil visualizações, cara, um pouco por causa dos shorts, né, das cachorras que eu posto, meus amores da minha vida. Eu, como sou uma pobre, tô sem dinheiro, gente, tô muito apertada. Eu comprei da minha amiga refis da Natura. É muito mais barato do que comprar ela inteiro. Ela me vendeu com desconto, porque ela é minha amiga há muitos anos e ela me vendeu com desconto, ó, shampoo e condicionador da Natura. Aqui, minha pobre irmã, me deu 2 frascos que não são da Natura, Therapy Hair, um shampoo e um condicionador. Eu vou colocar os refis aqui dentro. Quando eu ficar rica um dia, eu vou usar muito Natura e muito Boticário. Mas, enquanto eu não fico, vamos pobre fazendo pobrice, né? Eu achei um funil ali. Ó, achei um funil. E vamos tratar desses cabelos meus. Eu amo produtos da Natura, são maravilhosos. Produtos da Natura são maravilhosos. Nossa, fica cheirosa. É tão bom ficar cheirosa. Deixa eu cortar aqui de vez. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Vou pegar aqui na minha boca mesmo. Usando o refis da Natura. Eu tava vendo um canal e o canal estava falando sobre Dona Rúbia. Vamos ver se eu colocar aqui. Dona Rúbia, vocês sabem, né? Dona Rúbia, Dona Rúbia, mulher do Tonho, ex-mulher do Tonho, estava falando na live, ela fez uma live num sábado, que todo sábado ela faz live. Ele atraiu várias e várias vezes. Ele era muito mais novo do que ela, tinha olhos azuis, que ela morria de orgulho daqueles olhos azuis, e ele traiu ela muitas vezes, diz ela na live, e chegava em casa e quebrava tudo. Quebrava tudo dentro de casa. Ela já sustentava a casa. Eu acho que o Tonho era o filho para Dona Rúbia. Era um filho, não era um marido. Ele não colocava nada dentro de casa. Ela sustentava ele não arrumava emprego de jeito maneira. Ela sustentava ele e ele era mais um filho. Ela pagava água, ela pagava luz, ela pagava internet, ela pagava Netflix e ela fazia as compras. E agora que ele está na clínica de reabilitação, ela fica mandando dinheiro e sustentando ele. Aí ele faz um montão de besteira e ela disse que nunca mandou ele embora, por quê? Porque ela tinha medo dele ficar na rua igual um mendigo. Ela tinha medo dele ficar, ó, encheu. Ela ficava com medo dele ficar na rua que nem um mendigo. Então ela passava a mãozinha na cabeça de Tonho, passava a mão na cabeça dele e ele nunca se consertou na vida. Se uma pessoa faz as coisas erradas e ela não sofre as consequências, por que ela vai parar? Muitos homens traem as mulheres várias vezes. Aí a igreja vem e fala assim: ai, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com a sua mão a derruba. E a igreja tem esse discursinho, não é? Mas por que os homens da igreja vão deixar de trair? Que eles sabem que quando eles traem as mulheres, a igreja passa a mão na cabeça. A igreja passa a mão na cabeça, as mulheres passam a mão na cabeça. Então, por que o homem não vai trair uma mulher? Nós somos uma sociedade misógina, machista, onde os homens podem fazer tudo. Os homens podem bater nas suas mulheres, trair suas mulheres, chega bêbado em casa. E as mulheres são ensinadas na igreja a perdoar o homem. Porque a mesma igreja que ensina
que ensina, vou usar até a última gotinha, a mulher a perdoar o homem, não ensina o homem a perdoar a mulher. Porque na igreja evangélica, quando o pastor adultera, ele ganha outra igreja. A igreja passa a mãozinha na cabeça dele, finge que não viu nada e pronto. E ele daqui a pouco está pregando em outra igreja, em outro altar. E quando a mulher trai, a igreja ensina logo para o homem abandonar a mulher, bater na mulher, maltratar a mulher. Como Deus poderia ter 2 pesos e 2 medidas? Aí umas pessoas falam, é porque Deus é homem, Deus é macho, Deus é macho. Eu escuto essas coisas, vou abrir outro, e eu acho que o perdão tem que ser igual para os dois. Ui, não vai não, vai cair não, não. Vou até passar um pouquinho já no meu cabelo que caiu, que eu vou lavar o cabelo, aproveitar e lavar meu cabelo. Porque não pode desperdiçar nem uma gotinha. Isso aqui é muito caro. Muito caro. Mas uma delícia, o cheiro é incrível. Então, quando o homem comete um adultério, né, a igreja fecha os olhos. Por isso que na igreja, as pessoas vivem essa podridão de uma igreja caída. Por quê? Porque se o pastor tem todo o direito de adulterar e levar e passar a mão na cabeça dele, e o povo? Como é que o povo então, se o pastor pode adulterar e tem outra igreja, não tem consequências, ele fica ali 10 dias, 5 dias com uma carinha de sofrimento, e depois continua pregando. Olha, se o pastor pode pregar, pode adulterar, e o povo então? O povo vai dizer, o dia que o pastor subir no altar e falar assim, olha, vocês têm que ser dizimistas, vocês têm que ser ofertantes, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, o povo vai olhar um pro outro e vai dizer, oxi, se o pastor, que é o pastor, trai, adultera, na igreja evangélica você pode adulterar à vontade, não tem consequência. Você pode bater na sua esposa, você pode espancar seus filhos, falar as piores coisas com a sua família, que não acontece nada. Mas vá você não ser dizimista da casa do Senhor. Aí Deus vem, aí Deus fala assim, Deus manda o gafanhoto, Deus manda o migrador, o destruidor, e o grande exército que eu enviei contra vós outros. Você não foi dizimista? Aí os crentes falam assim que Deus vai te mandar o migrador, o gafanhoto, o destruidor, e o grande exército que eu enviei contra vós outros. Mas e quando um cara abusa de uma criança? Deus não vai mandar o grande exército? Quando um homem espanca essa mulher dentro de casa por pura maldade, Deus não manda seu exército. Desculpa que essa mancha, mas eu vou lavar meu cabelo e estou usando para não deixar de desperdiçar. Mas se você roubar a igreja, meu Deus, os pastores ficam revoltados. Tem vários pastores que são assim. Eles conhecem a palavra de Deus, conhecem assim o Espírito Santo, e eles rodam no manto, e eles giram no poder, e eles gritam na salvação. Mas os outros pastores que estão dentro das igrejas deles acabam roubando as próprias igrejas. Você vê o caso do Valdomiro Santiago. O genro do Valdomiro Santiago roubou uma grande quantidade dentro da igreja dele. Esses dias um pastor de uma igreja chamada... Eu sei que a igreja pertence ao dono Agenor Tuque, um pilantra que tem por aí que usa a palavra de Deus para se enriquecer. Agenor Tuque, o apelido dele é Agenor Tuque, mas o nome dele é Agenor Duque. Dentro da igreja dele, o cara roubou um tantão de dinheiro. E o Espírito Santo não mostrou para ele que o pastor e ele estava explicando nessa igreja dele. Não lembro o nome dessa igreja dele, rapaz. Mas é assim, quanto mais o pastor arrecada, maior o salário do pastor. Se um bispo arrecada tanto, o salário dele é tanto. Se um pastor arrecada pouco, o salário dele é pouco. Então o evangelho está sendo vendido e deturpado, porque estão pregando o evangelho para ganhar dinheiro. Um bispo pode ganhar 100 mil por mês.
Por exemplo, um pastor ganha 30 mil por mês, um pastorzinho menor ganha 10 mil. Então, eles fazem uma pressão para você fazer voto, você fazer campanha. Você tem que fazer a campanha do sal, a campanha do açúcar, a campanha do óleo, a campanha da pedra, a campanha do Monte Sinai, do Monte Horebe, do Monte Moriá, do Monte Sião, do Monte... Uma campanha em cima da outra. Mas porque os pastores são oprimidos e os bispos têm uma meta. Se você cumpre essa meta, isso dito pela boca da Jeanot Duque, que um pastor saiu da igreja, brigou com ele, por quê? Porque um pastor estava ganhando um salário muito bom, e esse outro pastor estava ganhando mais baixo. E esse pastor foi reclamar com ele. Ele respondeu, ele consegue ganhar tanto de oferta, e ele vai continuar recebendo salário. Você que não consegue ganhar tanto dinheiro vai ganhar menos, e se não, pode sair. As igrejas se tornaram uma empresa. Quanto mais o pastor fatura em oferta, voto, um voto em cima do outro, uma campanha em cima da outra, mas não é para abençoar o povo. As campanhas e os votos são para abençoar o avião do Agenor Duque, o avião do Silas Malafaia, o avião do Valdomiro. Eles não estão preocupados com o povo. Eles fazem aquelas campanhas, aqueles teatros, pessoas endemoniadas. Que antigamente, da minha época de igreja, que eu já fui crente uma vez na minha vida, eu fui crente. De vez em quando ainda vou na igreja aqui perto da minha casa, mas as pessoas endemoniadas eram endemoniadas de verdade. Hoje em dia, ontem eu vi o cara estava dando um testemunho, ele era cego. De repente abriu os olhos e ele disse assim, olha, eu estou enxergando, mas não estou enxergando porque é um milagre. O pastor me pagou R$500 para fingir que era cego. Como um pastor que conhece a palavra de Deus, conhece, a Bíblia fala assim, gente, eu posso não ir mais da igreja evangélica, não vou na igreja evangélica mais, eu vou de vez em quando, mas tem um versículo que diz assim, aquelas pessoas que provaram o dom celestial e viram o reino de Deus e outra vez caíram, elas de modo algum, é impossível renová-las para o arrependimento. Um pastor que está ganhando uma lavaia, que ganha dinheiro, pega o dinheiro, ganha em manifestações do Bolsonaro. Esse pastor Agenor Duque, o pastor Valdomiro, que tinha muitos milagres que eu acreditava na época que eu via televisão. Eles conhecem a palavra de Deus, eles conhecem o dom celestial, e eles provaram do dom celestial, mas o dinheiro encheu os olhos deles, eles encheu o dinheiro. Imagine, eu vi uma pregação do Agenor Duque tão escrota, tão nojenta, tão escrota, tão nojenta, deturpando a Bíblia, num dia de domingo de manhã, num dia de Santa Ceia, que eu gostava da igreja, plenitude, o nome da igreja dele é Plenitude do Poder de Deus, acho que alguma coisa assim, igreja Plenitude. Então, eu gostava muito daquela igreja, eu acreditava, eu era minha tônica, acreditava naquelas coisas que ele falava, mas o dia que eu vi ele pregando que a primeira mulher de Adão foi Lilith, não foi Eva. E pegando umas coisas horrorosas sobre a Lilith, que virou um demônio, e outras coisitas mais. Eu disse, se ele tem caráter para deturpar a palavra de Deus, o que esse homem não tem coragem de fazer? Se um homem subido no altar, num domingo de manhã, num dia de Santa Ceia, que é o dia mais maravilhoso, quando eu ia para a igreja, deixa eu ver quando está aqui, ele faz isso, imagina o que esse homem não faz por dinheiro. Então, eu acabei falando da dona Rubem e mostrando outros assuntos. Mas esses povos de igreja estão só ligados no dinheiro. No dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. E as pessoas que continuam ali, elas estão jogando a salvação delas fora. Porque você sabe que é uma mentira num lugar e você continua ali, você está sendo conivente. A Bíblia diz, continue injusto ainda sendo injusto. O imundo continue sendo imundo. O santo continue na prática da santidade. E o justo continue a justificar-se ainda mais. Se você vai numa igreja que o pastor prega uma heresia, que claramente não está na palavra de Deus. Se o pastor só pensa em voto, e só pensa em pegar o seu dinheiro. Se o pastor fala o que quer, te manipula e distorce a palavra de Deus, saia dela. Porque é muito triste ver a igreja brasileira onde está. Você vê o Magno Malta mentindo, fingindo que está doente, porque
Polícia Federal está batendo na porta da casa dele. Você vê o Magno Malta, Nicolas Ferreira, Silas Malafaia, esse povo escroto, aquele outro lá, o dos dentes, que arrumou os dentes, o Marco Feliciano, que estão nos altares das igrejas, mas eles não têm o mínimo respeito pelo povo e o mínimo respeito pela igreja de Deus. Eu não vou na igreja mais, mas eu creio na palavra de Deus. Se você conheceu o dom de Deus, a palavra de Deus, e provou do dom celestial, e você agora só pensa em dinheiro, 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 você vai para o inferno. Porque no inferno não tem banco, não tem Itaú, não tem cartão de crédito, o inferno não tem nada disso. O inferno não tem. O agendador pode estar muito dinheiro aqui na terra. O Valdomiro Santiago pode ter 5 aviões. O Malafaia pode ter 800 milhões na conta dele. Mas quando eles morrer, no céu e no inferno não tem banco. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Canal Meira Solidária e canal das Pretas. Fiquem com Deus. E a dona Rúbia estava falando aquelas coisas que o Tonho chegava em casa quebrando tudo, que ele bebia e usava outras coisitas mais e que ele traía muitas vezes. Infelizmente, muita mulher, para ter um homem do lado, ela suporta muita coisa. As mulheres foram ensinadas, dentro das igrejas, dentro das famílias, a aguentarem tudo que é tipo de agressão para ter um homem do lado. Mas quando você deita no travesseiro, com dor cheio de lágrimas, coração triste, quem vai te consolar? Então, infelizmente, eu vi essa live da dona Rúbia e fiquei muito triste, porque é um canal que eu amo assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixa seu like, curta, comente, compartilha. Vou tomar um banho e vou fazer arroz. Tchau!